Boa tarde, pessoal. Vamos lá trazer então essa reflexão para vocês sobre os gêneros textuais acadêmicos científicos, com foco no resumo e na resenha. Em primeiro lugar, queria falar, já que estamos trabalhando com a questão da produção textual, que em primeiro lugar pensemos a liberdade, tá? Da escrita, e depois virá a questão da padronização e da formatação num segundo momento. Porque se eu não tenho o ímpeto, a liberdade da escrita, não vai adiantar de nada a formatação e a padronização. E o próprio conceito de gênero em Bakhtin nos fala sobre isso. Em Bakhtin encontra-se a mais vigorosa defesa do conceito de gênero para os estudos da linguagem no século XX, como tipos relativamente estáveis de enunciados. Por que relativamente estáveis? Porque eles estão mudando o tempo inteiro. Se a gente pega um jornal há 50, há 60 anos, era completamente diferente do jornal que nós temos hoje. O gênero textual funciona como uma categoria onipresente, a ser considerada tanto para o estudo da fala cotidiana, os gêneros primários, quanto os textos escritos, que seriam os gêneros secundários, complexos, ideológicos. E não só para o estudo, mas para a própria vivência desses discursos, o gênero aparece como fator essencial para a inteligibilidade dialógica. Ou seja, nós precisamos entender em que gênero estamos lendo, ou que gênero estamos produzindo, para que haja inteligibilidade, para que a gente consiga ser inteligível, para que a gente se entenda nos nossos diálogos. Por isso que o gênero é tão importante. Ele organiza essa fala, mas ele também não deve ser um cárcere que vá prender o nosso texto. Por isso que o Bakhtin vai dizer que o gênero se define através dessa tríade. A estrutura, que é o mais padronizado dentro do gênero, o conteúdo, que já é mais instável, varia, claro, de texto para texto, e o estilo, que é o mais livre, digamos assim, né? É o momento ali em que o autor vai mostrar a sua cara, independente das formatações do gênero. Então, essa relativa estabilidade dos enunciados que possibilita a tipificação, ou seja, eu preciso ter uma estabilidade para saber que um editorial é um editorial e uma reportagem é uma reportagem, ou seja, o editorial permite a opinião, a reportagem não, assim como uma resenha também permite a opinião e o resumo não. O resumo simples, o resumo informativo, já que a resenha também é um tipo de resumo, mas é um resumo crítico. Então, essa relativa estabilidade depende da complexidade do gênero e do domínio do usuário. Quanto maiores estes vetores, maior a complexidade do gênero e maior o domínio do usuário, mais instáveis poderão ser os enunciados dentro de um mesmo gênero. Aqui eu trago uma lista básica de gêneros acadêmicos científicos, né? Nós temos a aula, o seminário, o fichamento, o resumo e a resenha, o pôster ou a comunicação em eventos, um relatório, um projeto de pesquisa, e aí vai subindo a complexidade até a tese de doutorado. Espero que todos vocês cheguem lá, tenham esse fôlego de pesquisa e de escrita. O resumo, segundo a ABNT, é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Para Marconi e Lakatos, a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto, destacando-se os elementos de maior interesse e importância, isto é, as principais ideias do autor da obra. Aí é que está a questão do resumo, é esse afunilamento das informações, conseguir selecionar o que é essencial e tirar a gordura textual, digamos assim. Tirar as ideias complementares, tudo que é explicação complementar, tudo que é ideia secundária, conseguir detectar isso para enxugar do meu resumo. E aí nós temos os tipos de resumo, do mais simples ao mais complexo, o resumo indicativo ou descritivo, que ainda se aproxima muito do fichamento, o informativo ou analítico, já mais extenso, que já exige uma maior análise dessa seleção de informações, e o resumo crítico ou recensão, que aí a gente vai chegando na resenha, que se abre para os comentários e as apreciações dos autores da resenha. Pensemos os resumos, então, como estratégias que colaboram para a nossa memória, como estudantes, como pesquisadores, e são textos e práticas textuais
que com certeza nos ajudarão na composição de futuros textos, né? Pedaços desses resumos, com certeza vão entrar futuramente em trabalhos acadêmicos que vocês produzirão. O resumo indicativo ou descritivo é brevíssimo, é apenas uma organização, quase um fichamento ainda, que não dispensa a leitura do original. Ele faz, portanto, referência às partes mais importantes que compõem o texto. Uma dica é compor uma frase para cada parte importante do original, porque é difícil a gente conseguir essa seleção, esse resumo de textos densos. A ideia é compor uma frase, se apropriar desse texto e compor uma frase para cada parte importante do original. Já o resumo informativo analítico é um pouco mais extenso, contém todas as principais informações contidas no original, claro que sempre pela visão daquele que resume, né? Nem sempre essas principais informações serão as mesmas para cada autor de resumo, e tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do original, destacando os objetivos e o assunto. E no caso do trabalho científico ou acadêmico, os métodos e as técnicas, os resultados e as conclusões. E no último grau desses três tipos de resumo está a resenha, o resumo crítico, porque já vai apresentar um julgamento sobre o original. Além de apresentar as informações, de selecionar as informações principais, eu apresento uma apreciação crítica sobre o texto. No caso de textos acadêmicos, essa crítica pode ser pensada em dois âmbitos. Uma crítica da forma, em relação aos aspectos metodológicos, e uma crítica do conteúdo, em relação à coerência e à lógica da demonstração. Que competências são requeridas no caso dos resumos e da resenha? Uma competência de leitura, ou seja, estamos retomando aí os conhecimentos linguístico, textual e enciclopédico que trabalhamos no capítulo do Hernani Terra e em nossas aulas sobre leitura, e identificar as principais ideias do texto, os objetivos do autor, sua tese e seus argumentos. E uma competência de escrita também, o uso da linguagem adequada, a norma padrão, no caso sempre dos textos acadêmicos, o uso da terceira pessoa para evitar uma visão muito pessoal, e o texto organizado com coesão e coerência, que são os fatores de textualidade que estamos trabalhando. Estratégias para a produção de resumos. Precisamos dessas estratégias durante a leitura para conseguir atingir essa identificação das ideias importantes do texto, sublinhando, o famoso marca-texto, né? E que pode ser auxiliado também por outros tipos de marcações, como anotações na margem, busca dos sentidos das palavras, o querido dicionário, ideia de cada parágrafo, e já ir lendo e tentando resumir cada parágrafo numa frase, numa ideia, para não ter que voltar várias vezes no texto, ainda que isso também seja importante, para depois a gente fazer essas relações entre as ideias, que chega muito a partir de uma meditação também sobre o texto, né? Às vezes a gente precisa fechar o livro e buscar essas relações mentalmente. Esquematizar, portanto, as ideias básicas do texto em frases nominais, a partir de todas essas anotações que já estaremos fazendo, para então sumarizar, a partir dessas ideias básicas, apagar o que for redundante e encontrar detalhes não importantes do texto para ir enxugando e afunilando. A partir dessas estratégias, o que deve ter então um bom resumo? Resumindo aí, ele alcança uma condensação do texto base. É uma muleta para a memória do leitor. Apresenta apenas as ideias principais do original, descartando as secundárias. Usa linguagem culta, é coeso e coerente. Estamos trabalhando os fatores de textualidade. É redigido em terceira pessoa, inteligível por si mesmo e possui a sua própria redação. Não é um fichamento de citação cheio de recortes e fragmentos do texto original. Ele possui uma redação própria e muito importante na confecção dos resumos é exatamente essa apropriação dos textos, trazendo-os para a nossa própria linguagem. E isso é assimilação e é aprendizagem. No caso da resenha, a gente vai acrescentar aí uma apreciação da originalidade do texto, da sua contribuição para a cultura da área, além de situar a obra dentro do contexto geral da produção do autor
e de outros sobre o mesmo assunto. Então, a gente pode sim pensar dentro da nossa resenha uma relação com outras obras, seja do próprio autor ou obras relacionadas ao assunto, obras também de outras linguagens podem ser convocadas para enriquecer o nosso texto, as comparações e as análises. Uma dica aqui que eu trago para vocês iniciarem as reflexões das equipes sobre a obra lida, com o objetivo de realizar nossa resenha, é refletir exatamente sobre os fatores de textualidade que estamos trabalhando e pensar esses fatores em relação ao livro de cada equipe. Com certeza isso irá trazer várias ideias para a composição textual. Perguntar qual foi a intenção do autor ao compor esse texto. Buscar essa ideia central principal, a intenção do livro e a informatividade desse texto. Ela foi muito grande para você? Foi baixa? Então analisem isso, tragam para a sua resenha. Pensar a partir dessa ideia da informatividade também a aceitabilidade. Vocês conseguiram alcançar os implícitos desses textos? Né? Vocês podem seguir um caminho bastante sincero nessa resenha, sem necessariamente trazer para o campo da subjetividade, mas analisar essas dificuldades de leitura pode enriquecer o texto de vocês. Algo que pode entrar numa primeira versão, inclusive, e depois ser recortado na versão definitiva. Mas busquem essa sinceridade, pensar se esses textos abalaram de alguma forma os valores e as ideologias de vocês. Pensar a situacionalidade, o que esses textos nos dizem hoje. Não pensem apenas o contexto de produção, mas também o contexto de recepção. Nós estamos vivendo uma mudança paradigmática em nossa forma de existência com a pandemia. Esses textos, de alguma forma, parecem falar a esse momento. A pedagogia da autonomia, do Paulo Freire, como é ler esse texto hoje. A intertextualidade também, sempre que estamos falando de resumo e de resenha, estamos trabalhando a intertextualidade, né? Escrevendo um texto sobre outro texto. E dentro desses textos, eles estão, né, cheios de referências a outros textos. Então, buscar conhecer melhor alguma das fontes citadas pelos autores dos livros que vocês estão resenhando pode ser bem interessante para conhecer melhor o autor e o livro, né? Você vai buscar aquilo que o seu autor leu. O Rubem Alves cita bastante o T.S. Eliot. Quem são esses autores? Busquem conhecê-los melhor, que isso será com certeza bastante enriquecedor para a sua leitura. Quando chegamos aqui nos fatores da coesão e da coerência, os olhos se voltam não mais para o texto lido, mas para o texto que vocês irão produzir. Pensar, ter muita atenção na junção desses pedaços textuais, já que nós estamos falando numa escrita colaborativa, buscar a coesão serve exatamente para isso, para conectar e deixar o texto bem conectado, que ele não pareça apenas uma colcha de retalhos, né? Buscar também essa coerência, né? A equipe tem que estar afinada, dizendo a mesma coisa, para que o texto seja uno, seja coerente. Por isso é importante que as equipes conversem, e essa própria produção textual já pode ser o diálogo, né? Não tenham medo de mexer nos textos dos colegas, contanto que sejam revisões para melhorar esses textos. Não tenham ciúmes dos seus próprios textos. O importante é que vocês trabalhem colaborativamente. Então, para concluir, eu preparei essa proposta estrutural para a resenha de vocês, com algumas dicas de como estruturar a sua resenha. Ajuda aí para quem está com dificuldade de pensar essa organização do texto. Claro que isso não é uma regra autoritária, uma regra fixa que todas as equipes devam seguir, mas é uma orientação. Começar com informações sobre o autor, o contexto de produção da obra ou também de recepção, o tema do livro. Isso tudo pode estar no começo, não necessariamente em apenas um parágrafo introdutório. São só dicas de como estruturar a resenha de vocês. Depois do desenvolvimento, o resumo da obra, que pode ser separado por capítulos, facilita, com foco nos objetivos, nas intenções da obra, ajudando aí a descobrir as ideias principais. Uma continuidade desse desenvolvimento, a apreciação crítica. Os autores da resenha entendem, a equipe, no caso, entende que os objetivos da obra foram atingidos ou não, integral ou parcialmente. Reflitam sobre isso. Busquem apresentar algum ponto que tenha parecido negativo ao lado de pontos positivos para fazer essa dialética.
A apreciação crítica não precisa necessariamente estar separada do resumo dos capítulos, tá? Eles podem vir juntos, resumo e apreciação. E na conclusão, os autores deverão explicitar ou reafirmar o seu posicionamento sobre a obra resenhada. Então é isso, ficam as dicas sobre o resumo e a resenha, e boa leitura, boa escrita.